Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Bem, vou falar hoje sobre o jogo do Vasco e o Santos. Na verdade, quem fez a análise do jogo foram os inscritos. Eu pedi para todo mundo listar o que não gostaram no jogo e passar para mim. E fazendo um compilado da maioria das coisas que foram ditas e o que a maioria acha que deu errado nesse jogo do Vasco. Então essa análise basicamente foi feita por vocês. Bem, enquanto eu vou comentar essas análises, eu também vou deixar aqui os textos das pessoas que falaram algumas coisas interessantes sobre esse jogo, sobre o porquê que elas não gostaram. E desde já agradeço essas pessoas. Isso ajuda a enriquecer bastante o debate em relação ao que foi feito, o que não foi feito e o que pode ser feito. Okay? Bem, sem mais enrolação, vamos lá. A primeira coisa que a maioria das pessoas reclamou é a movimentação. A movimentação do Vasco foi horrível. Aquele tipo de movimentação que geralmente é feita entre as linhas. Tá certo que o Santos jogou com as linhas muito próximas, mas justamente para você criar oportunidade de jogada ou então atrair uma marcação, essa movimentação por trás dos volantes e entre os zagueiros, ela é muito importante. E não aconteceu. A verdade é que o Vasco ficou muito estático, tocando a bola muito de um lado para o outro, sem poder infiltrar direito essa bola. E quando fazia errado. Quem deveria se movimentar para dar essa opção de passe, não fazia, que era Wagner, Pikachu e Kelvin. Enfim, a movimentação foi ruim mesmo. Muita gente reclamou da criatividade, que faltou criatividade pro jogo do Vasco. Faltou o time. Cara, se o meio de campo do Vasco fosse um filme, o título seria Inteligência Artificial. Na moral, não teve o menor teor criativo ali. Ninguém pensou em nada, nenhuma jogada. Parece que ninguém se conhecia, nunca nem jogou junto. Entendeu? Tava muito complicado esse time e realmente faltou demais criatividade. Formação tática. A formação com 2 volantes, 3 meias e um atacante. Cara, muita gente não gostou dessa formação, mas eu tenho uma ressalva em relação a isso da formação. Ok, nós fomos com 2 volantes e 2 volantes com características de saída de bola. Nenhum primeiro volante de marcação. Em tese, um meia criativo que seria o Wagner e Pikachu e Kelvin, que seriam jogadores mais dinâmicos pelas pontas, com o Max Lopes para finalizar. Tendo em conta que o jogo era na casa do Vasco e que o Vasco precisava propor o jogo diante de uma torcida que já tinha comprado mais de 30 mil ingressos, você começar com 3 volantes seria muito complicado. Se você me pede a escalação antes do jogo, eu provavelmente escalaria o time com 2 volantes. Provavelmente eu teria feito uma escalação muito parecida com a do Valentim. Bem, a formação tática de fato prejudicou o time, então isso daí é irrefutável. Mas eu não posso pichar essa formação porque teoricamente eu também teria feito essa escolha se fosse eu lá. Então, enfim. Mas de qualquer forma, a formação tática sim foi um fator determinante para a derrota do Vasco. Henrique, mas muita gente mesmo reclamou do Henrique. Falando que o jogador é ruim, que não sabe marcar, que não sabe atacar, que não deveria ser jogador de futebol e coisas do tipo. E, nossa, o Henrique jogou muito mal. Mas jogou mal demais, meu Deus do céu. Cara, o segundo gol do Santos, não sei se foi o segundo ou se foi o terceiro, acho que foi o segundo. Foi o gol que o jogador veio pelo lado do campo do Henrique. Eu achei que aquela jogada não daria em nada, porque o Henrique tava na bola e o Bruno Silva tava cobrindo e o cara tava sozinho. Se você ver, o cara não fez nenhuma jogada mirabolante. Ele só correu com a bola, tá ligado? O Henrique perdeu pra ele no corpo, perdeu na corrida, o Bruno Silva chegou atrasado na cobertura, o cara correu até a linha de fundo, fez, sei lá, 50 metros rasos até a linha de fundo e chutou a bola pra dentro da área pro Gabriel finalizar. A forma com que o Vasco tomou esse gol, cara, ridículo. O cara só correu com a bola, tá ligado? Mas, enfim, fora a pouca defesa do Henrique, a pouca qualidade dele na defesa, ofensivamente ele não estava produzindo. Quando cruzava em cima do zagueiro. Quando conseguia não cruzar em cima do zagueiro, cruzava mal. Ou cruzava muito longe da área, ou muito longe do atacante. Fazia sempre a mesma jogada. Cortar para a linha de fundo para tentar cruzar. Não que isso seja errado, mas às vezes você tem que variar um pouco dependendo do jogo. E o Henrique não variava. Então, acredito que
todas as críticas ao Henrique são justas. Ele jogou muito mal, foi para mim um dos piores, se não o pior jogador do Vasco em campo. Sobre a escalação, muita gente também reclamou de alguns jogadores que foram escalados para jogar. Algumas peças não renderam o que se esperava. Eu tenho uma ressalva só em relação ao Kelvin, que entrou com uma função e não deu certo. Mas eu vou bater na mesma tecla que eu bati quando eu falei da disposição tática. O Kelvin, ele faria essa função de jogador rápido pelas pontas. Se parar para pensar, faz sentido porque o ataque do Vasco é lento. Não faz sentido ser o Kelvin, mas faz sentido ter um jogador com essa característica do lado do campo. E o André e o Raul estavam demonstrando uma melhor capacidade de desenvolver o jogo. Eu mesmo já tinha falado de entrar com André e Raul de volante. Ok, a escalação não foi das melhores? Não foi das melhores. Mas para mim é porque as peças não renderam. André, Raul, Kelvin, jogadores que foram postos lá mediante a dar uma solução para o time e acabaram que essas três peças foram uma das piores do time. Então, levando em conta que o Vasco perdeu, eu vou também ir na maioria e também considerar a escalação do time ruim. Pikachu, muita gente reclamou do Pikachu, falou que o Pikachu tá mal, que o Pikachu não tá jogando bem, que o açaí dele tá acabando e por aí afora. Sobre o Pikachu estar mal, de fato o Pikachu está produzindo muito pouco, tendo em vista que ele não tá recebendo mais aqueles cruzamentos que eram determinantes para ele, ou então aquelas enfiadas de bola por trás dos zagueiros, que era muito característica do Giovanni Augusto fazer isso. Tem um fator que ele está sendo mais marcado, muita gente está usando isso como desculpa, o Pikachu está sendo mais marcado por ser um jogador que pode agregar em perigo. Ok, beleza, o Pikachu está sendo mais marcado. Mas daí ele sair da marcação é critério dele. Ele que tem que dar um jeito de abrir espaço, na sua movimentação, criar melhores situações para receber melhor a bola e uma condição melhor de trabalhar a jogada. Porque se você vê, outros times também têm jogadores que são extremamente marcados. Menos o Vasco, que não marca o Gabriel na frente da área, o goleador do time não pode ser marcado. Só no Vasco que isso não acontece. Mas os outros times geralmente marcam um pouco melhor o jogador que é mais decisivo. E mesmo assim esse jogador arruma um jeito de jogar. O Pikachu não está conseguindo fazer isso. Está sendo mais marcado, está se movimentando, mas não está dando certo. Não está fazendo essa movimentação de forma correta e certamente está prejudicando o time. Agora você pensa, então você tira o Pikachu? Não. Por que você não tira o Pikachu se ele está matando o time? Porque eu não vejo ninguém melhor. Você tira o Pikachu, você coloca quem? Rios? Vinícius Araújo? Kelvin? Sabe, eu não consigo ver um jogador que esteja muito melhor, que produza muito melhor que o Pikachu naquela posição. Então, é aquele negócio, tá ruim, mas é o que tem para hoje. Enfim. Erros de passe. O Vasco ele pecou muito no quesito de passe, que foi um dos problemas na criação das jogadas. Os que mais erraram foram André e Raul. Inclusive foram jogadores que proporcionaram melhor ataque para o Santos, porque eles erravam muito ali na saída de bola. Então os erros de passe também foram coisas determinantes para o Vasco perder, justamente por não conseguir trabalhar melhor essa bola tanto ofensivamente, tanto defensivamente. Sem proteção à zaga, muita gente achou que o fato do André e o Raul serem jogadores que estavam muito adiantados deixaram a zaga desprotegida para os contra-ataques. Cara, infelizmente eu concordo. Eu acho que a característica desses dois jogadores não permite a eles ter uma composição defensiva muito forte, coisa que o De Sábato fazia bem. O De Sábato ele compõe muito bem defensivamente, apesar de ser afoito, apesar de fazer muita falta, apesar de todos esses problemas. Em quesito de marcação, de proteção à zaga, o De Sábato ele é muito melhor atualmente que André e Raul. Gramado do Maracanã. Muita gente utilizou o gramado ruim do Maracanã como desculpa para a derrota do Vasco. Não concordo com isso. Por que você não concorda com isso? Você acha que o gramado do Maracanã não está ruim? Não, eu acho que de fato o gramado do Maracanã está ruim, mas ele é ruim tanto para o Vasco quanto para o Santos. Os dois estavam jogando no mesmo gramado. O gramado não era melhor para o Santos e pior para o Vasco. Então, isso do gramado tá ruim, não acho que seja uma desculpa para a derrota do time. O gramado estava ruim para os dois. Falta de um camisa 10. Bem,
Quando teve a negociação com o zagueiro, eu reclamei muito porque eu esperava outro tipo de negociação, de repente um camisa 10, um meia criativo ou um jogador de lado de campo. Eis o motivo, justamente por causa disso, porque o Vasco não tem criatividade, não tem um cara que pensa o jogo e distribui a jogada. Esse cara seria o Wagner e não tá rolando. Então, falta sim um camisa 10. Andrei! Muita gente reclamou do Andrei em campo, que o Andrei produziu pouco, que o Andrei errou muito, que o Andrei tava uma bruxa em campo. E isso tudo é verdade. Foi uma das piores partidas do Andrei pelo Vasco. Ah, você tá falando que o Andrei é ruim? Não estou falando que o Andrei é ruim. Estou falando que nesse jogo em específico ele estava muito ruim. Em geral, ele é o jogador mais regular do Vasco, mas esse jogo ele jogou muito mal. Então tem que verificar assim, porque o Andrei ele já demonstra algumas oscilações. Esse jogo ele foi muito ruim? Sim, mas teve outros jogos que ele foi ruim, teve outros jogos que ele foi bom. Então tem que monitorar um pouco mais essa oscilação do Andrei. Muita gente colocou o time no geral como ruim, o time todo é ruim. Cara, o time perde 3-0 pro Santos, não atacando, não dando chute a gol, levando 3 gols assim, que é complicado, né? Quem vai discordar? Vai falar que o time não é ruim? Kelvin, muita gente também reclamou da presença do Kelvin. O jogador não agregou quase em nada em questão de produtividade ofensiva. Aí vamos concordar, isso é verdade. O Kelvin, quando ele voltou de lesão, ele teve uma das melhores atuações, se não a melhor atuação que eu vi ele com a camisa do Vasco, e deu a entender que iria empolgar, mas logo ele relembrou o Kelvin que ele foi quando chegou no ano passado. Cisca muito, não tem objetividade nas jogadas, não parece pensar nas jogadas, ele basicamente parece fazer tudo no improviso. Então, escalar o Kelvin de fato foi um erro. Foi um erro. Pela característica dele, ok, não tem ninguém no banco do Vasco, no elenco atual do Vasco, que tem essa característica do Kelvin, de drible, de velocidade, de ousadia. Nós não temos esse jogador. Mas eu não sei se escalar o Kelvin ajuda em muita coisa, mesmo que só ele tenha essa característica, porque tá difícil. Não escalar o Thiago Galhardo. Muita gente reclamou do fato do Valentim não escalar o Thiago Galhardo. Ah, falam sobre problemas pelas coisas que ele falou e tal. Beleza, ok. Você dá uma prensa no jogador, mas não dá pra você prejudicar o time colocando um dos jogadores mais produtivos no banco. A desculpa que eu usei pro Pikachu para manter ele no elenco, porque não vejo peça melhor no banco para fazer aquela função, é a mesma que eu uso pro Thiago Galhardo. Eu não vejo peça melhor no banco para deixar ele no banco. O Kelvin, ele produz mais que o Thiago Galhardo? Não. O Giovanni Augusto produz mais que o Thiago Galhardo? Não. Então não vejo ninguém no momento no elenco do Vasco que possa tirar o Thiago Galhardo do elenco titular. Ele está produzindo mais. Eu não estou falando que ele é um craque, só estou falando que ele está produzindo mais que os outros jogadores. O que nos leva a falar do Valentim. Muita gente reclamou sobre o técnico Valentim em todos esses quesitos que eu falei. Escalação, formação tática, substituições. Cara, é extremamente complicado a situação do Valentim, porque o Bigode ele já tinha um entrosamento com a torcida já gostava do Bigode. Então, qualquer erro do Valentim já iria criar esse atrito, que é o que está acontecendo. E o Valentim não está ajudando, né? Os jogos que ele fez até agora não mostraram melhora nenhuma. O elenco do Vasco simplesmente não desenvolveu. Então, se o Valentim não tomar cuidado, eu não acho que ele vai durar muito se continuar com essa maré ruim. O Vasco está numa situação muito complicada. Barraram de sábado. Muita gente, mas muita gente mesmo, não gostou da barração do de sábado, o que é uma coisa muito ambígua, porque se você vê sei lá, 5, 6 jogos atrás, todo mundo tava pedindo a cabeça do de sábado, não queria ver mais o cara no campo, não queria ver mais o cara jogando pelo Vasco. Depois da atuação do Andrei e do Raul, de sábado voltou a virar Deus, querem que o cara volte de qualquer forma, o cara tem que jogar porque não dá pra ficar com esses dois. Olha, o de sábado até deu uma melhorada nos últimos jogos, e tendo em vista que a atuação do Andrei e do Raul não foram muito boas, eu acho que o de sábado tem que ser sim o primeiro volante e de repente decidir entre Andrei e Raul quem vai fazer o segundo volante, ou então jogar com 3 volantes, porque a marcação no meio campo ficou muito prejudicada assim de sábado, isso é assim verdade.
Zaga ruim, muita gente reclamou também da zaga. E cara, a cobertura inteira, tanto dos dois laterais, quanto o zagueiro, quanto o volante, todo o sistema defensivo pecou em todos os gols. No primeiro gol, o Gabigol tava na frente da área, sozinho, com 3 jogadores marcando a bola. E ninguém marcando ele. O cara só rolou e ele fez o gol. Aí, segundo gol, mesma coisa. A zaga realmente pecou bastante em sua marcação e lambanças assim amadoras, erro de domínio de bola, erro de noção de distância de passe, de virada de jogo, foram erros de amador. O jogo ser em São Januário, muita gente reclamou que o fato do jogo ser no Maracanã prejudicou a equipe, e eu uso mais ou menos a mesma situação do gramado. Não acho que isso foi um fator determinante ser no Maracanã ou ser em São Januário. Em São Januário, o Vasco ganha muita força em questão de sua torcida, porque é a sua casa, mas isso afeta os jogadores até um ponto A. Depois disso, vai depender da habilidade, da técnica deles. E a técnica deles, ultimamente, está faltando pra caramba. Então, não acho que o fator São Januário foi determinante para a derrota do Vasco. Dupla de volantes, sendo repetitivo, também muita gente reclamou da escalação de Andrei e Raul, não querendo que esses dois jogadores joguem juntos nunca mais. E foi o que eu falei em relação, ou joga o de sábado e escolhe um dos dois, ou joga com 3 volantes. Só o Andrei e o Raul, no momento, não tá me convencendo. E a última coisa aqui, o Pikachu na lateral. Muita gente pediu o Pikachu para retornar à lateral. Saca o Leno, manda o Pikachu para lá porque ele não está fazendo diferença lá na frente. Olha, é uma possibilidade. É uma possibilidade, eu acho que tem que ser pensado, talvez, primeiro porque você abre um espaço lá na frente, não sei para entrar quem, né, mas, enfim, você abre o espaço lá na frente e ganha um lateral que é mais ofensivo, digamos por assim. Aí teria que ver ali uma composição defensiva com o volante daquele lado, junto com o Luiz Gustavo e o Pikachu, para melhorar a marcação do lado direito, para que ele possa atuar melhor no ataque. Mas o Pikachu na lateral, a ideia não me desagrada não. Bem, gente, basicamente é isso. Agradeço muito as pessoas que comentaram, agradeço muito a avaliação de vocês do jogo. E eu espero que esse molde mais interativo agrade as pessoas. Se esse vídeo tiver uma média de view muito grande, aí eu faço mais vídeos nessa forma, tá ok? Se você gostou desse projeto, curte aí, tá ok? E compartilhe esse vídeo nas redes sociais vascaínas para que ganhe um pouco mais de visibilidade. Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. É isso aí, beleza? Então, valeu, falou, até mais.